Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-lo para fora por causa da quantia de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-lhes por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar, meus irmãos e irmãs. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a
aparece, né, São Pedro também, no Evangelho. Pedro tem este destaque. Mas é interessante olharmos para o versículo 29, né, dessa primeira leitura, onde então Pedro e os outros apóstolos responderam, né, que era preciso obedecer a Deus antes que os homens. Mas por que São Pedro está dizendo que era preciso obedecer a Deus antes que os homens? Primeiramente, porque Jesus tinha sido crucificado por ter se colocado como Filho de Deus, né? Depois da ressurreição, da morte, da crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, com a ressurreição os apóstolos ganham esta força de evangelização. A primeira leitura vem demonstrando essa missão evangelizadora, né? Enchendo toda Jerusalém com esta doutrina de Jesus. E interessante que essa leitura termina, né, dizendo que os apóstolos sofreram todas as injúrias por causa do nome de Jesus, e eles saem contentes. Esta alegria, né, por ser perseguido por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, gostaria de voltar na obediência e depois essa alegria, fazer a ligação da obediência com a alegria de servir a Deus. Hoje, olhando para alguns cristãos católicos, obedecer o mandamento de Deus, né, muitos obedecem com amor, com fidelidade, dedicação, mas obedecer os mandamentos e obedecer a voz de Deus, obedecer à vontade de Deus, parece que se tornou um peso para as pessoas. Os cristãos católicos, hoje, a grande maioria daqueles que ainda não alcançaram esta conversão, obedecer os mandamentos se torna um peso. Eles obedecem, vivem os mandamentos, procurem se confessar sempre, tudo, aquela coisa, mas porém, né, obedecer à voz de Deus, obedecer os mandamentos da igreja, se tornou um peso para os homens e para as mulheres. Esta primeira leitura vem nos dar a indicação, né, de que obedecer a Deus, obedecer a sua vontade, não deve ser um peso. Por quê? Não deve ser um peso, deve ser uma alegria para todos nós, para o nosso coração. Os discípulos, diante de toda aquela situação de perseguição, estavam presos, com certeza sofreram várias humilhações, mas eles saíram contentes diante do conselho do povo judeu, diante dos sumos sacerdotes lá do conselho. Eles saíram contentes, alegres, felizes. Por quê? É melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. E esta alegria de fazer a vontade de Deus que os apóstolos estão nos ensinando neste dia. Nós não podemos achar que, porque fazer a vontade de Deus, nós temos que ser triste, andar com cara, né, de sofrimento. Existe uma tristeza, mas é uma tristeza santa, não vem ao caso comentar sobre ela, mas comentar essa alegria, quando nós nos colocamos à disposição de nosso Senhor, em obedecer e cumprir a sua vontade. Nós devemos ser como os discípulos de Jesus, né? Obedecer com uma alegria. Por quê? Porque, meus irmãos, se não existe uma alegria no nosso coração em fazer e cumprir a vontade de Deus, é um grande sinal que a vontade de Deus não está dentro de nós e não está dentro do nosso coração. Por quê? Porque Deus, ele é pleno, e Deus nos faz pleno, completo. Em Deus não falta nada. Porque dizer que falta alguma coisa em Deus, né, é dizer que Ele não é Deus. Ou seja, se nós não estamos felizes em obedecer, por exemplo, os 10 mandamentos da lei de Deus, em fazer a vontade de Deus, é um grande sinal de que o nosso coração ainda não alcançou essa grande graça que é o preenchimento do nosso coração. E é por isso que os discípulos saem diante dos sumos sacerdotes contentes, felizes e alegres, porque
a vontade de Deus, obedecer a Deus, preenche o coração daqueles homens. E por isso eles saem alegres dali. E nós? Será que nós estamos contentes, felizes, de estarmos na missa dominical, que é uma das nossas leis da igreja? Ou nós participamos da Santa Missa mais por obrigação para não cometer pecado mortal, ou porque nós queremos obedecer à voz de Deus e queremos que o nosso coração se encha com esta santa alegria? Os discípulos nos ensinam isso, de sair diante das tribulações, diante das situações, alegres e felizes, porque obedecem a Deus. E assim também deve ser na minha vida, na sua vida. O nosso Deus não é um Deus, tudo bem, já falei muito sobre sofrimento, sobre tristeza, tranquilo, não quero negar isso, mas eu quero dizer para vocês que nós servimos um Deus da alegria, da ressurreição, felicidade. Nós não somos uma igreja jansenista, de Calvino, que vestia roupa preta o tempo todo, uso batina, tudo bem, mas que as mulheres tinham que tampar a cara e não podiam nem mostrar os olhos. Nós não somos calvinistas, que tinha que mostrar que estava triste, tinha uma tristeza no coração. Não, servir a Deus não deve trazer tristeza, deve trazer alegria. Calvino tinha essa mentalidade, jansenista, exagerada, de que para servir a Deus precisava demonstrar que era tristeza. E ser santo não é ser triste, ser santo é feliz, ser santo é experimentar essa alegria e transmitir essa alegria. É isso, meus irmãos. A liturgia de hoje nos convida. Eu poderia muito bem comentar mais sobre o Evangelho belíssimo, termina com essa questão do amor, de Jesus questionando o amor de Pedro, mas acho que pensarmos bem, somente essa questão por hoje, essa semana refletirmos. Eu, cumprindo os mandamentos, obedecendo à vontade de Deus, estou sendo feliz e realizado, ou obedecer à vontade de Deus está trazendo uma tristeza, um sofrimento para o meu coração? Se traz alegria servir a Deus e fazer a vontade de Deus, não é um peso, nós estamos no caminho certo. Se fazer a vontade de Deus só traz tristeza e se torna um peso para nós não estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos no caminho certo. Lembre-se disso, que ser cristão, ser católico, mesmo diante de todas as inúmeras situações que vivemos na nossa vida particular, nós devemos ser como os apóstolos. Sair diante de tudo isso alegres, contentes, porque estavam fazendo a vontade de Jesus. Todas as injúrias, todas as perseguições que eles sofreram, não abalaram a fé deles. Eles saíram de lá alegres, felizes, porque o que interessava para aqueles homens era apenas fazer a vontade de Deus, e que deve interessar para cada um de nós também, é fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós iremos encontrar essa alegria do nosso coração, alegria verdadeira, alegria do céu, alegria de cumprir e fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.